pessoal, no exercício 17.11 é solicitado que vocês proponham as fórmulas estereoquímicas para os compostos de A a F dadas as condições no exercício. Então, a primeira compreensão é de qual é o sítio que reage e de qual estereoquímica a gente está falando. Aqui se trata então de um composto de partida, um substrato cíclico. Esse substrato cíclico então é um sistema rígido onde um carbono não pode girar em relação ao outro. Então isso quer dizer que dentro destes grupos que estão representados para o mesmo lado, metila para baixo, hidroxila para baixo, isso faz com que tenham então nas ligações complementando as 4 ligações com carbono que tenham hidrogênios para cima. Então os hidrogênios para o mesmo lado mostram que este é um composto com configuração cis, ou seja, esse ciclo é equivalente a um alceno, a uma ligação dupla, onde a gente atribui a configuração cis-trans. Nesse caso, a gente tem um composto cis. Nessa primeira etapa de reação, então, tem-se o uso de um éster de sulfonila, que vocês já aprenderam, como sendo um recurso para converter hidroxilas em bons grupos abandonadores. A conversão, então, da hidroxila em um éster sulfonato ocorre pelo ataque desse oxigênio ao enxofre, ou seja, a configuração do carbono tem a ver com os grupos que estão ligados ao carbono. Nessa etapa de reação, a gente tem uma reação que não envolve carbono, mas sim oxigênio, convertendo o oxigênio em um bom grupo abandonador. Então, como vocês já aprenderam, nessa reação, então, o oxigênio ele vai reagir com o éster sulfonato. Então, esse carbono não reage, hidrogênio continua para cima, metila para baixo. Nesse daqui, hidrogênio continua para cima, oxigênio continua para baixo. A diferença é que com a transformação, agora a gente tem esse grupo ligado ao oxigênio. Nesse exercício, não entra no escopo desse exercício a solicitação do mecanismo. Então, eu não vou representar, mas aqui a gente já fez várias vezes, é uma reação que está aqui. Ou seja, essa reação ela não vai impactar na estrutura na posição relativa dos carbonos, né? Então, nessa etapa de reação, como é uma reação que envolve só o oxigênio, a configuração relativa dos carbonos ela foi mantida. Então, essa é uma etapa que ocorre com retenção de configuração. Isso quer dizer o quê? O composto de partida era cis, 2 átomos iguais continuam para o mesmo lado em relação ao ciclo, então esse ciclo ainda é um ciclo de configuração cis. Então, o composto A, que é esse que foi obtido, é um composto cuja estrutura só tem essa modificação do grupo e ainda é um composto que apresenta configuração cis numa etapa de retenção de configuração. Na etapa seguinte, uma vez que esse grupo foi convertido em um bom grupo abandonador, no exercício é proposto que seja feita a reação utilizando meio básico, né, uma reação que tem íon hidróxido, e essa reação, então, ela é feita ainda com o aquecimento. Meio básico, aquecimento, meio aquoso, é uma condição de hidrólise. Essa hidrólise, então, esse ataque que vai acontecer nessa molécula que carrega um bom grupo abandonador, em meio, utilizando uma base forte, vai ser um ataque que segue o mecanismo SN2. Então, qual é a lógica da SN2 que vocês já aprenderam? A base forte ataca o carbono que carrega o grupo abandonador pelo lado oposto à saída deste grupo abandonador. Então, isso significa dizer que, vou até melhorar essa seta para que vocês entendam bem o que vai acontecer aqui. Esse ataque pelo lado oposto à saída do grupo abandonador é um ataque que ocorre com o oxigênio se aproximando
de forma que essa ligação vai acontecer de forma oposta ao grupo abandonador. Então esse ataque é o carbono, a este carbono aqui, e esse ataque vai deixar que o grupo abandonador saia e vai empurrar o hidrogênio para baixo. Então, quando o hidrogênio é empurrado para baixo, o que acontece com o carbono que compõe este anel? O que acontece é que esse não participa, hidrogênio para baixo, para cima, metila para baixo. Na outra extremidade, nós temos que o hidrogênio, então, foi empurrado para baixo e a hidroxila se liga, então, para cima em relação ao ciclo, tá? Essa linha mais gordinha que está representada aqui neste anel, essa representação que foi utilizada, inclusive na resolução do exercício, é uma representação para dar para a gente uma ideia de que os anéis de 5 membros podem ser representados de forma próxima a um anel plano, e quando a linha está mais gordinha, vocês já aprenderam, significa que é uma ligação que está projetada para frente. Então, a leitura deste anel ela é feita da seguinte forma: a ligação mais gordinha ela estaria para frente, ou seja, na direção de vocês na tela. Já a ligação, então a outra ligação do anel, considerando que esse anel estaria plano, elas estariam para trás em relação à tela. Então, essas ligações que estão aqui, elas do oxigênio e do hidrogênio e do metila, elas não estão no plano. Se o anel, então, está deitado em relação ao monitor, ou seja, a parte escura para frente, na direção de vocês, a parte com traço simples para trás, então significa que essas ligações aqui, de fato, estariam para baixo e para cima, tá? Então, elas estão para baixo e para cima em relação ao anel. Então, o que a gente percebe com esse ataque? Aqui houve retenção de configuração, porque nós temos 2 hidrogênios para o mesmo lado, caracterizando a configuração cis. Aqui permanece porque a reação não havia modificado esse carbono. Nesse ataque SN2, o grupo se liga pelo lado oposto em relação ao grupo abandonador, e isso fez com que os hidrogênios agora fossem empurrados para posições diferentes. Então, o resultado desse ataque é que na hidrólise ocorre a formação de um anel cuja configuração é trans. Então, aqui houve a mudança de cis para trans. Então, nessa etapa SN2, já que a gente tem essa característica de ataque, nessa etapa houve então a inversão de configuração. Essa inversão de configuração, ela se justifica da seguinte forma: onde tem retenção, cis forneceu cis. Onde tem inversão, cis inverteu e deu origem ao composto trans. Já na letra B, nós temos de novo uma outra reação, só que agora envolvendo um outro método. Nessa reação, de novo, o composto de partida tem 2 hidrogênios para o mesmo lado. Então, novamente, a gente tem um anel cis, lembrando que cis-trans aqui se aplica porque o anel é um sistema rígido e um carbono não gira em relação ao outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu escrevo 2 hidrogênios para o mesmo lado, de fato eles estão no mesmo lado, uma vez que eles não podem girar um em relação ao outro. Então, nessa reação agora, é utilizado então um grupo acila, um cloreto de acila, e nessa reação, então, a gente tem aqui uma proposta de reação de grupo carbonílico. Então, esquematicamente, eu vou mostrar para vocês o que ocorre. O que ocorre aqui é que o oxigênio, então, da hidroxila de um álcool desse ciclo ataca o carbono carbonílico. Vocês já aprenderam que álcoois, seja de qual estrutura for, são reagentes de adição a carbonila. Na primeira etapa, quando o ataque ocorre no primeiro momento a quebra da ligação π, que é mais fraca, forma-se um intermediário tetraédrico. No momento seguinte, o intermediário tetraédrico refaz a ligação π, refaz a carbonila, e neste momento acontece a saída do cloro. Então, repetindo, eu não estou fazendo mecanismo, estou mostrando esquematicamente o que está acontecendo para vocês enxergarem o produto, tá? Não confundam, porque o mecanismo eu precisaria fazer todas as etapas. Então, com esse resultado de reação, a gente tem então que houve
a acilação da hidroxila. Então, a hidroxila ela foi convertida em um grupo acilado. Nessa conversão, então, percebam, o carbono que tinha, os carbonos do anel, que fazem com que o anel tivesse uma configuração cis, esses carbonos não participaram dessa etapa. Essa etapa, considerando o mecanismo completo, a desprotonação desse oxigênio, enfim, o mecanismo completo, leva à acilação do oxigênio por meio de uma reação pelo mecanismo de adição-eliminação, levando a um produto de substituição nesse anel, que é o produto C. Percebam, esse produto C continua tendo os dois hidrogênios para o mesmo lado em relação ao anel, então o composto C continua tendo configuração cis. Se a reação não envolve carbono, ela envolveu um átomo externo ao anel, então a configuração não foi alterada. Então essa etapa foi uma etapa que ocorreu com retenção de configuração. Cis deu origem a cis. Na etapa seguinte, a partir deste composto, é proposto que seja feita a adição de uma base forte. O meio é adicionado de uma base forte, então é um meio que tem íon hidróxido, aquecimento e água, então novamente é proposta uma condição de hidrólise. Nesse composto agora, nós não temos um grupo abandonador ligado ao carbono do anel. Na verdade, o que nós temos aqui é um grupo carbonila. Essa carbonila especificamente é uma carbonila que tem ligado ao carbono carbonílico um grupo OR. Então, nós temos aqui uma carbonila de éster. Então, essa reação, na verdade, é uma reação de hidrólise de éster. E esse reagente em meio básico, no meio de hidrólise, vocês já aprenderam que é um reagente que tem afinidade pelo carbono carbonílico, uma vez que o carbono carbonílico tem um caráter eletrofílico. Então, de novo, não é mecanismo, é esquema para que vocês entendam qual é o sítio de reação. Então, a hidroxila do meio básico ataca o carbono carbonílico, quebra a ligação π, formando um intermediário tetraédrico. Quando a ligação é refeita, a ligação com o grupamento éster se quebra. Então, não é mecanismo, porque no mecanismo eu precisaria contar com as etapas de protona e desprotona. Não vou fazer isso, é só para a gente entender o que aconteceu. Então, o que aconteceu é que nessa hidrólise, então, foi feita a modificação, o ataque do grupo éster da carbonila, e com este ataque, percebam, este ataque aconteceu na carbonila. E a ligação do éster foi quebrada. Então, o oxigênio aqui que ganhou um par de elétron numa etapa posterior, ele captura um próton. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi esse ataque à carbonila. E o resultado desse ataque à carbonila é que ocorre a entrada de uma hidroxila nessa carbonila, o que levaria à formação de um ácido carboxílico. Então, com o ataque da hidroxila, a gente teria a formação de um ácido carboxílico. No entanto, já discutimos isso durante as aulas. O pKa de um hidrogênio de um grupo ácido carboxílico, já discutimos que o pKa de um hidrogênio como este é um pKa de aproximadamente 4. E um meio básico é um meio cujo pH é de aproximadamente 8, para cima. Nós já discutimos que pKa 4 significa que a faixa de reatividade desse próton está em faixas de pH que vão de uma unidade de pH abaixo do pKa do grupo até uma unidade de pH acima do pKa do grupo. Então, se o pKa é 4, significa que esse próton sofre ionização entre pHs 3 a 5. O que a gente identificou na última aula?
Se o pH final é 5, significa que em pH 5 todos os prótons de um ácido carboxílico reagiram com o meio e foram perdidos para o meio. Então, em pH 8, não existe hidrogênio de um grupo ácido carboxílico ligado. Então, se a reação foi feita em meio ácido, em meio básico, desculpa, gente, foi feita em meio básico, um próton ácido não pode ser representado. Então, nessa reação de meio básico, este grupo que se formou na hidrólise, na verdade, é a base conjugada de um ácido carboxílico em função da acidez desse hidrogênio, tá? Então, percebam, novamente, o ataque aconteceu à carbonila e não ao carbono que liga, né, os grupos que estão reagindo, não foi ao carbono. Então, a configuração ela foi mantida, continua cis, nós continuamos a ter dois grupos iguais para o mesmo lado do anel, que é um sistema rígido. Então, essa etapa de hidrólise também foi uma etapa que aconteceu com retenção de configuração. O carbono não sofreu nenhum tipo de ataque nessa etapa. Bem, na terceira reação, no terceiro método de reação proposto, é feito o uso de uma base mais fraca, que é o íon acetato, reagindo com um haleto de alquila. Essa reação, mesmo sendo uma base não tão forte como hidróxido, mas é uma base carregada negativamente, é uma reação que permite uma substituição do tipo SN2. Ainda, percebam, esse haleto está ligado a um carbono que é um carbono secundário. Então, nós temos aqui um haleto de alquila secundário. Haleto de alquila secundário, base carregada negativamente, são condições de SN2. Então, o que isso significa? Isso significa que esta base, então, vai reagir com o carbono de acordo com o mecanismo SN2, atacando, então, este carbono que carrega o bromo, que é o grupo abandonador, pelo lado oposto à saída deste grupo. Então, o resultado deste ataque pelo lado oposto é que a molécula inverte a configuração do carbono, que é o centro estereogênico. Já volto nele. Então, o resultado disso é que a molécula virou, né? Então, o resultado disso é que a gente vai representar aqui. Eu tenho aqui, ó, metila, hidrogênio, a ligação que está para trás. E aqui o restante da cadeia. Essa cadeia está simplificada, é uma cadeia que tem mais 4 grupos metilênicos. Então, vamos lá. O que eu estou falando de inversão? O que eu quero dizer com inversão? Esse carbono, que está representado de forma tridimensional, este carbono, é um carbono que tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes em torno dele. Então, esse carbono é um centro estereogênico. Esse centro estereogênico, então, como tem 4 ligantes diferentes em torno dele, ele tem uma configuração que é a posição relativa espacial dos grupos em volta desse carbono, e essa configuração ela pode ser determinada com um recurso que vocês já aprenderam, que é determinando se o arranjo desses grupos em torno do carbono é um arranjo R ou S. Então, para identificar isso, nós devemos identificar a prioridade dos grupos em termos de número atômico. O grupo de maior prioridade é o bromo, então eu coloco para ele número 1, e o de menor prioridade é o hidrogênio, eu coloco para ele número 4. Entre os grupos alquila, nós temos aqui um grupo alquila maior, que é o que está para trás, então ele é maior, eu vou dar para ele prioridade 3. E já o grupo metila, que é o menorzinho de todos, eu vou dar, troquei aqui, gente, o maior é o grupo grande, então ele eu vou dar prioridade 2. E o segundo menor é o metilo, eu vou dar para ele prioridade 3. Tá? Observando esses grupos, percebam, o arranjo desses grupos é um arranjo que está em
relação à ordem 1, 2, 3, olha só, 1, 2, 3, é um arranjo que a gente percebe que é um arranjo 1, 2, 3 no sentido anti-horário. Então, como vocês sabem que quando os grupos estão organizados em ordem de prioridade no sentido anti-horário, a gente deveria imaginar que a configuração desse carbono, que é o centro estereogênico, seria S. No entanto, esse recurso de definir a ordem no sentido horário e anti-horário vale quando o grupo de menor prioridade está para trás. E aqui a gente vê que o grupo que está para trás não é o grupo de menor prioridade, foi o grupo que a gente definiu como 2. Então, quando o grupo de menor prioridade não está para trás, quando a gente prevê a ordem 1, 2, 3 e identifica essa ordem, o resultado, na verdade, é o inverso, porque o hidrogênio não está na posição onde ele deveria estar. Então, se aqui nós enxergamos que a ordem de prioridade dos grupos está no sentido anti-horário, mas o hidrogênio não está para trás, então significa que, na verdade, não é S, na verdade é R. Então, R é a configuração desse carbono. Determinando a configuração do produto que foi obtido, a gente vai fazer a mesma coisa, determinar a ordem de prioridade dos grupos. Em termos de número atômico, a prioridade 1 aqui vai para o oxigênio, a prioridade 4 para o hidrogênio, a prioridade 3 é 2, toda hora eu coloco 3, para este grupo, e a prioridade 3 para o grupo metila. Verificando a ordem 1, 2, 3, a gente percebe que 1, 2, 3 aqui está no sentido horário, deveria ser R, mas o hidrogênio não está para trás, o hidrogênio está no plano, então significa que não é R, na verdade é S. Então percebam, nessa reação a gente teve que o ataque SN2 acontece pelo lado oposto à saída do grupo abandonador, e o resultado desse ataque pelo lado oposto é uma inversão de configuração, e a gente comprova essa inversão quando a gente determina a estereoquímica dos centros envolvidos. Esse centro, então, tem estereoquímica R, e este centro, agora, do produto tem estereoquímica S, tá? Mas a reação, ela não termina aqui. Na reação, na próxima etapa, é solicitado que a gente considere a adição de condições básicas, então é colocada uma base mais forte como hidróxido, e é feita, então, a hidrólise. E, de novo, a gente tem aqui condições de hidrólise, o grupo hidroxila tem afinidade pelo grupo carbonílico em função desse caráter positivo. Então, essa reação, nessa próxima etapa, é uma reação, então, onde a hidroxila não ataca o centro estereogênico. O ataque não é aqui mais. Uma vez que tem a carbonila e a carbonila é mais deficiente em elétrons, o ataque é nela. Então, o que acontece? A hidroxila ataca, quebra a ligação π, forma intermediário tetraédrico. Na etapa seguinte, a carbonila é refeita e quando isso ocorre, a ligação com éster se quebra. Então, o resultado dessa hidrólise é a formação de um álcool Neste álcool, então, a gente percebe que o ataque, então, para a formação do álcool foi a carbonila e não no centro estereogênico. Então, esse centro estereogênico, perceba, ele continua sendo um centro estereogênico, de configuração S. Então, 1, 2, 3 no sentido horário, mas o hidrogênio está no plano, não está para trás, então significa que não é R, é S. Então, aqui a gente tem que S deu origem a S, então essa etapa foi uma etapa de retenção de configuração. Muito simples. Reteve porque o ataque não foi ao carbono, que tem 4 ligantes diferentes, o ataque não foi ao centro estereogênico.
E novamente, a hidrólise com ataque da hidroxila deveria levar à formação de um ácido carboxílico como produto de saída. No entanto, em função de ser uma reação de meio básico, não é possível formar um ácido carboxílico. Então, o que se forma em função do pH do meio é um sal de ácido carboxílico a partir da base conjugada deste ácido carboxílico. Tá? Então, mais uma etapa com a primeira inversão, a última retenção. No quarto método, deixei ele mais simples aqui para a gente discutir. No quarto método, a gente tem a adição de uma base forte direto ao mesmo composto de partida do método 3. Então, no quarto método, a gente tem que o reagente que vai atacar é o grupo hidroxila direto, e esse ataque, então, é uma SN2, então esse ataque é pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. Então, a gente já tinha previsto que este carbono, enquanto centro estereogênico, a configuração dele é R. Com esse ataque pelo lado oposto, com a inversão, esse centro agora tem configuração S. Então, no método 4, essa inversão já ocorre. Ainda, nesse exercício, pede que vocês identifiquem qual dos dois métodos, o 3 e o 4, você espera que forneça maior rendimento e por quê. Então, no método 3, a gente chega no produto F, e no método 4, a gente também chega no produto F, que é um álcool, nos dois casos. A diferença é que no método 3 é um caminho mais longo, no método 4 é um ataque direto de uma base forte. Bem, no método 3, quando o ataque acontece primeiro com uma base não tão forte, que é o acetato, essa base não é tão forte porque ela é estabilizada por ressonância, a gente passa para o intermediário, onde converte o haleto em um éster, e só depois é usada uma base forte. Então, essas etapas, elas têm como grande finalidade aqui, é que nessa primeira etapa acontece uma SN2, igual a essa etapa aqui. A diferença é que nessa SN2 a gente não tem uma base tão forte assim. Então, essa base, por não ser tão forte, a gente aumenta as chances de que o ataque aconteça ao carbono. Agora, quando usa o hidróxido é uma base mais forte. As bases fortes têm muita afinidade por próton. Então, ao usar uma base forte, é possível que a reação ocorra nessa posição também. Ou seja, a base forte, no lugar de atacar o carbono, ela pode atacar o próton, que deixa para trás o par de elétron, forma a ligação dupla e sai o brometo. Ou seja, aqui, em função de usar uma base forte direto, sempre com a substituição haverá competição com a eliminação, ainda mais que teve aquecimento. Então, aqui nós poderíamos ter uma mistura de produtos, sendo um dos produtos um produto de eliminação. Utilizando uma base mais fraca como acetato, as chances de haver a captura de próton, elas são eliminadas durante essa etapa de SN2, então as chances de F ser obtido com maiores rendimentos, ela terá mais sucesso com o método 3. Aqui já discuti com vocês. Então, vamos para o 17.13. O 17.13, que foi outro exercício solicitado, é um exercício que pede que a gente trabalhe hidrólise considerando dois meios para a hidrólise ácida e a hidrólise em condições básicas. Nessa primeira reação, então, nós temos que a hidrólise, então, é uma hidrólise que vai acontecer a partir de um grupo amida. Então, a quebra que a água irá promover é considerando, então, que a amida quebraria nessa posição e o nitrogênio formaria aqui o grupo abandonador dessa reação de hidrólise. Então, a reação, ela tem duas interpretações. Considerando, então, a amida em meio básico, vamos trabalhar primeiro meio básico. Em meio básico, nós temos que o reagente que irá reagir na hidrólise é o nucleófilo mais forte, então não é a água. O nucleófilo mais forte é aquele que está carregado, ou seja, é o hidróxido.
Então, considerando que a reação é de meio básico, a base é forte, o nucleófilo é forte, então o ataque é direto. Então, nós temos que nessa etapa ocorre um ataque da base do nucleófilo ao carbono carbonílico, quebrando a ligação π e formando o produto de adição, que é um intermediário tetraédrico. Então, ocorre a adição da hidroxila ao carbono carbonílico. Nessa adição, o oxigênio, então, tem 3 pares não ligantes, desenvolve a carga negativa e aconteceu a adição da hidroxila ao composto. E aqui o nitrogênio nessa etapa. Bem, quando isso ocorre, nós já discutimos que o hidrogênio ligado ao oxigênio, nesse intermediário tetraédrico, é um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo e que tem uma certa acidez, considerando que essa é uma reação de meio fortemente básico. Então, na etapa seguinte de uma hidrólise básica, o grupo hidroxila captura esse próton, deixa o par de elétrons, formando a estrutura de um diânion. Esse diânion formado agora, ele vai progredir para que seja restabelecido o composto carbonílico, e isso acontece com a saída do nitrogênio como grupo abandonador, uma vez que as amidas são carbonilas do grupo 2 e tem grupos que se comportam dessa forma. Essa saída desse grupo abandonador, ela pode ser pensada então com oxigênio usando um par de elétrons para refazer a ligação π. Nesse momento, ocorre a quebra da ligação entre o carbono e o nitrogênio, o par de elétrons ficando por nitrogênio, que é o grupo envolvendo o elemento mais eletronegativo. E considerando, então, a não formação de uma espécie carregada negativamente contendo nitrogênio, que seria uma base forte, nós podemos mostrar a saída desse nitrogênio de maneira sincronizada à captura de um próton de uma molécula de água, que é o solvente da reação. Então, com essa movimentação de elétrons, nós temos então que a carbonila foi refeita, o oxigênio, que não participou desse momento, continua com 3 pares de elétrons carregados negativamente, e o nitrogênio, que foi o grupo abandonador, por capturar um próton, ele dá origem então a um grupo de saída, que é uma amina, que é um grupo então que é um bom grupo de saída. E lembrando que aqui então há a formação do íon carboxilato, o que é correto, uma vez que o carboxilato então é a base conjugada de um ácido carboxílico, e já discutimos que ácido carboxílico não se forma em meio básico. Agora, considerando a hidrólise do mesmo composto em condições ácidas, você já sabe que a primeira etapa das condições ácidas é a ativação da carbonila, uma vez que o nucleófilo do meio ácido é um nucleófilo neutro, então é um nucleófilo mais fraco. Então, para que a reação ocorra, a gente precisa fazer o processo de catálise melhorando a eletrofilicidade da carbonila. E isso ocorre com a protonação da carbonila. Essa protonação, então, leva a um carbono mais eficiente, e a água, mesmo sendo um nucleófilo neutro, ela consegue atacar este carbono carbonílico, promovendo, então, a adição. Lembrando que o nitrogênio tem par de elétrons, mas quem sofre a protonação é o oxigênio, porque por ressonância nós sabemos que o oxigênio é o centro mais rico em elétrons desse composto carbonílico. Então, na etapa seguinte, considerando a protonação e o fato de que o carbono ficou mais eletrofílico, na hidrólise em meio ácido, nós temos que na etapa seguinte ocorre a etapa de adição. Na etapa de adição, a água ataca o carbono carbonílico, quebra a ligação π e forma o intermediário tetraédrico.
oxigênio ganha mais um par de elétrons, carregado negativamente, e a adição de uma molécula de água, que por estar com 3 ligações está carregada positivamente. A lógica que a gente vem construindo para esse tipo de... desculpa, gente, eu estou colocando a carga errada aqui. É meio ácido. Final de semestre, já estamos todos cansados. Então, mecanismo e meio ácido é um mecanismo que a gente sabe então que os grupos que entraram, eles devem ser neutralizados a fim de se tornarem grupos estáveis, e os grupos que vão sair, eles devem ser protonados, porque em meio ácido os grupos de saída são grupos protonados, porque quando eles saem, eles se tornam grupos neutros. Então, eu vou considerar que nas próximas etapas eu tenho a adição de próton ao nitrogênio e eu tenho a retirada de próton do oxigênio. Então, mais H+, e menos H+. Então, protona o nitrogênio e desprotona o oxigênio. Então, com isso, a hidroxila, então, é desprotonada e o nitrogênio é protonado, sendo convertido em um bom grupo abandonador em condições ácidas. Aqui eu estou simplificando, mas vocês fariam isso de forma completa, mostrando a água capturando um próton e o hidrônio transferindo um próton para o nitrogênio. Na etapa seguinte, esse intermediário tetraédrico instável se resolve com o oxigênio deslocalizando um par de elétrons, formando a ligação dupla, quebrando com o grupo abandonador e compensando a carga, e com isso a gente tem a formação então do composto carbonílico, que é um ácido carboxílico protonado, e ocorre a saída de um grupo amino. Na etapa seguinte, como o composto carbonílico, ácido carbonílico formado, está protonado, nós precisamos desprotonar esse grupo. E a desprotonação desse grupo tem que ser pensada sendo feita a partir do nitrogênio da amina que saiu. Isso por quê? Isso porque nós sabemos que o nitrogênio é mais básico do que o oxigênio. Então, mesmo o meio tendo água, se há um próton a ser capturado após a liberação de uma amina, quem captura esse próton, sem sombra de dúvida, é a amina. Então, o ácido carboxílico se forma de maneira desprotonada. O responsável pela captura desse próton, então, é o nitrogênio, sem sombra de dúvidas, e ele dá origem a essa espécie protonada presente no meio reacional após a hidrólise. Na letra C desse exercício, eu vou deixar para vocês o exercício resolvido, mas só ressaltando duas análises importantes. Primeiro é prever onde a hidrólise ácida e básica vai acontecer. Nós temos aqui duas carbonilas hidrolisáveis. Nós temos a carbonila de um ácido carboxílico e temos a carbonila de um éster. A hidrólise aqui é a hidrólise, então quem quebra é a água. O produto da hidrólise feito pela água é a formação de um ácido carboxílico. Então, considerar que o ataque, seja ele ácido ou básico, acontece nessa carbonila, ele acontece. Só que seria substituir uma hidroxila por outra hidroxila. Então, não faz nem sentido considerar a reação nessa posição. Então, essa reação eu não preciso nem me preocupar, porque é trocar uma hidroxila por outra. Então, não leva um produto. Agora, o que leva um produto? Aqui sim, a amida, como no exemplo anterior, a amida, quando sofre ao ataque da hidroxila, a amida, ela perde
quebra essa ligação, e a quebra dessa ligação é que o grupo de saída é uma amina e o carbono carbonílico que sofreu o ataque durante a hidrólise é convertido em um ácido carboxílico. Então, nesse exercício da letra C, a grande questão era reconhecer que a carbonila que sofre o ataque e a ligação que se quebra é essa do grupo amida.